Hoje eu vou limpar a corrente e lubrificar de uma forma que talvez você ainda não tenha visto. E aí, ciclistas, tudo bem com vocês? Como eu falei, hoje a gente vai fazer uma limpeza e uma lubrificação completamente diferente da corrente. Eu vou utilizar esse produto aqui para fazer a limpeza, uma das limpezas mais profundas que tem. Fácil porque você simplesmente deixa ela trabalhando. E a lubrificação com esse produto aqui é um pouco mais demorado, mas pelos testes, pelo que dizem, é uma das lubrificações mais duradouras da corrente, que penetra na corrente de uma forma mais intensa. Bom, e sem perder tempo, vamos lá. A limpeza a gente vai fazer com esse produtinho aqui. Esse daqui é uma cuba ultrassônica, da Absolute. É um tamanho pequeno, bem interessante, e já consegue colocar bastante peça, consegue colocar cage, consegue colocar roldana, mas principalmente corrente. Fica muito prático e você vai ver como é interessante. E para fazer a lubrificação a gente vai utilizar esse novo produto da Finish Line, e é um produto que está sendo muito bem falado, não só da Finish Line, mas a ideia em si, a técnica em si de fazer a lubrificação por imersão. Isso daqui é cera, e eu já vou te explicar um pouquinho mais sobre ela. Então vamos começar fazendo a limpeza aqui. A gente vai utilizar a cuba ultrassônica da Absolute, é uma cuba pequena, mas bem prática, bem tranquila de utilizar. A única função que ela tem aqui no sistema é ligar ou desligar. Ótimo. Coloquei aqui na tomada, e o que eu vou utilizar para fazer a limpeza da corrente? Basicamente um desengraxante correto, né, específico. Esse daqui é da Ugu, é o multiuso, e claro, sempre dá uma olhada aqui do manual de instrução. Tem aqui sempre dica de diluição, se você vai utilizar água, se você não vai utilizar, se vai ser puro ou não. Mas aqui a diluição para a gente limpar limpeza pesada, óleos e graxas, a gente vai colocar 1 para 1. Ou seja, se eu for colocar 100 ml de desengraxante, a gente coloca 100 ml de água, então faz uma diluição melhor. Se for para outro tipo de limpeza, né, aqui a gente já tem uma proporção um pouco diferente, 1 para 3, ou 1 para 5, 1 para 20, por exemplo, o quadro de bike 1 para 20, porque esse aqui é desengraxante, é um produto muito forte. E sempre que você for limpar outras peças, faça a limpeza, faça o enxágue correto, depois a secagem correta. Isso é muito importante. Fechou? Bom, o que acontece agora? Se eu ligar, o som vai ficar uma porcaria. Tá? Fica sabendo disso. Isso porque a cuba ultrassônica utiliza ondas sonoras de alta frequência. Ele vai começar a trabalhar numa vibração diferente, fazendo com que a sujeira praticamente saia de dentro do produto. Por isso que você utilizar o desengraxante correto junto com a cuba ultrassônica vai fazer com que você consiga descolar aquela graxa que está interna na corrente. Porque o importante não é limpar a parte externa da corrente, é a parte interna que importa mais pra gente. É ali dentro que tá rolando todo um funcionamento, um mecanismo em atrito, metal com metal. Então, se você tem uma boa lubrificação, esse atrito é muito reduzido, você consegue ter uma pedalada mais solta, você consegue aplicar mais força e a corrente também vai durar muito mais. Se você tiver muita sujeira, e geralmente a sujeira vai ter micropartículas de metal, vai ter micropartículas de areia, de terra, isso daí vai começar a desgastar ainda mais a corrente, você vai começar a prejudicar ainda mais. Por isso que não é a parte externa que importa, por isso que se você lava com água, sabão e limão, vai funcionar, porque a parte externa vai limpar, mas a parte interna não. E é aqui dentro que a gente precisa limpar mais. E a cuba ultrassônica vai fazer esse trabalho muito bem feito. Por isso que também a lubrificação, a gente não precisa se importar com a parte externa, somente a parte interna. A gente sempre vai colocar a lubrificação tradicional aqui pelo centro do zelo, centro da corrente. Agora a gente vai ver a mágica acontecer. Agora, uma coisa satisfatória é você ver toda a sujeira saindo. Essa cuba ultrassônica, ela desliga a cada 4 minutos, mas é só você clicar no botão para ela ligar novamente. Eu faço 2 sessões de 4 minutos, totalizando 8 minutos, e depois eu viro e faço mais 8 minutos. Beleza, agora que terminou, eu vou pegar um pano, papel, alguma coisa para secar ele inicialmente. Tirar aqui. Você vai ver que ele vai estar com uma sujeirinha, né? Porque o que estava fora começou a sair. Então antes de secar ele perfeitamente, a gente vai passar na água, até para não ficar mais produto aqui. Se ficar produto junto com o sol, ele pode reagir, pode enfraquecer um pouquinho o componente. Então a gente vai passar agora uma água e vai secar muito bem ele. Agora tá certo, já enxaguado. A gente vai dar uma secada bacana aqui com o papel e dá para ver como ele tá bem limpinho, bem bacana. E o que eu vou fazer agora é deixar ele estendido com ventilação, se possível com sol, para ele secar o mais rápido possível. Se você tiver algum jato de ar que você possa tirar a água aqui rapidamente, também vale muito. Antes de qualquer lubrificação, isso aqui tem que estar extremamente seco. E é bem provável que aqui nos comentários venha alguém falando que óleo diesel é melhor, que querosene é melhor, que óleo queimado funciona muito bem. Só que da mesma forma que eu falei de água, detergente e limão, só limpar a parte superficial e não chegar na parte interna, esses outros óleos também funcionam da mesma forma. Eles não vão limpar profundamente, não é da melhor forma. Por isso que a gente tem produto específico para isso. Só que ainda tem um agravante quando você utiliza diesel, querosene, eles são óleos. Mesmo que você passe na água, mesmo que você faça um enxágue, ele vai ficar resquício de óleo. E depois disso a lubrificação não vai pegar na corrente como tem que ser. Ela não vai grudar da forma correta, porque vai ter uma camada de óleo por cima. Acontece a mesma coisa com o WD-40, tá? O WD-40 a gente não utiliza aqui. E se pra você tá funcionando muito bem, se pra você tá durando muito tempo, é porque você não utiliza a bicicleta da forma que a gente utiliza. Quando a gente utiliza com maior performance, com maior intensidade, a gente sente muito quando não tá bem lubrificada, quando tá suja, quando não tá
legal. E a corrente também dura menos. Então, quando a gente coloca intensidade, quando a gente quer usar 100% desse equipamento, dos outros equipamentos da bicicleta, a gente precisa ter a corrente limpa e a lubrificação correta. Isso faz uma diferença absurda. Corrente limpa, corrente seca, agora a gente vai para a parte da lubrificação com o Halo, esse lubrificante aqui da Finish Line, né? A Finish Line já é conhecida por tantos outros produtos, não somente lubrificante, mas tem toda uma linha para limpeza, para cuidado da bicicleta, o Bike Care, e a gente tá com esse novo produto aqui que é bem interessante, muito requisitado, porque tem muita gente entrando nessa linha de lubrificação por imersão. Qual que é o atrativo disso? Ela dura um pouquinho mais de tempo, teoricamente, isso que a gente vai testar, e a gente vai testar em 3 bikes, por isso que eu quis colocar na bike de estrada, na bike XC e na e-bike. Cada uma é uma pedalada diferente, cada uma tem um esforço diferente, principalmente a e-bike, eu acho que o mais bruto vai ser na e-bike, porque a gente pega bastante terra, bastante batida de corrente, mas principalmente muito torque na pedalada. E é o torque que vai definir o tipo, né, de lubrificação que a gente precisa. Então a gente vai ver no geral, no quadro geral, os 3 tipos de bikes e como que funciona esse produto aqui. A gente vai trabalhar ele com uma bacia específica, similar a essa do ultrassom. Ele vai ser justamente para parafina, vai ter o controle de temperatura, porque dependendo da cera, dependendo do que você utilize ali, ele vai precisar de uma temperatura específica. E ele também já tem um ganchinho para você deixar a corrente secando. Então você consegue esse equipamento, se você tiver interesse de fazer isso com maior constância, tem um equipamento específico. Aqui a gente pode trabalhar de 2 formas diferentes, que é muito interessante. Uma delas é o conhecido banho-maria. Nada mais é do que a gente utilizar uma panelinha como essa, com água, e vai utilizar um bowl. Assim, aqui dentro tem água, a água não tá pegando no bowl, tá? Não precisa pegar, é só para o vapor esquentar isso daqui. E o que acontece? O fogo não vai ficar diretamente no produto, para ele não queimar, não ter nenhum problema. Então, né, em contato direto ali com o produto, só vai ficar o vapor, então ele vai ter uma temperatura mais homogênea, vai derreter o produto. A gente vai precisar trabalhar ele em torno de 60, 70 graus mais ou menos, não excedendo 100 graus, por isso que você tem um equipamento específico para fazer o derretimento da parafina, ou se você não tiver tudo isso, tiver só uma panelinha, esse plástico, esse material já está pronto para isso. Então você esquenta a água, emerge ele na água e ele vai fazer o banho-maria nele mesmo, então fica bem prático, e você emerge a corrente aqui dentro. Ele vem em partículas aqui bem pequenas, justamente para ter uma facilidade de uso. Lembrando que assim que você derreter isso, ele vai ficar uma pedra depois, né? Depois que ele solidificar novamente. Então, você pode, como eu falei, utilizar uma bacia como essa, colocar a quantidade necessária, você vai utilizar, depende de como você quer utilizar. São testes que a gente vai fazendo. Eu tô pensando em fazer isso aqui direto aqui, né? Claro que aqui já tem alguns detalhes bem interessantes para você, caso queira saber. Tem o manual, a anti-fricção dela é elevada, anti-sujidade elevado, resistência à água é elevado, anti-desgaste elevado e resistência elevada. Ou seja, tem tudo de bom aqui. A gente precisa saber que se tem alguma coisa de negativo. O processo de lubrificação é bem mais demorado, não é só passar o lubrificante e esperar. Em teoria, dizem que dura em torno de 500 quilômetros. E isso é muito interessante porque normalmente o lubrificante vai durar aí 200, no máximo 300, mas é bem difícil, tá? 300 é bem difícil, 200 eu acho já bastante. Então esse tempo todo de aplicação da lubrificação pode ser conveniente quando a gente tem 500 km de uso. A gente vai testar. E, inclusive existe um outro produto da Halo para você fazer o reparo só da lubrificação, tá? 3 ingredientes de qualidade superior proporcionam resultados superiores. Parafina altamente refinada, né? Spherical Tungsten possui um núcleo oco patenteado para reduzir o atrito vibracional causado por pedaladas de alto torque, ou seja, pode ser que na e-bike tenha um rendimento diferenciado. O tamanho micrométrico e a forma esférica ajudam a reduzir o atrito de deslizamento, criando um efeito de rolamento na superfície da corrente. Interessante? Interessante? Plaqueta de nitreto de boro cerâmico, para vocês verem que não é somente parafina derretida aqui, né? Cobrem a corrente para formar um revestimento protetor antiaderente. Esse revestimento cerâmico funciona em sinergia com um tungstênio esférico. É muito nome diferente, né? Bom, vamos começar. Ah, olha que interessante. Aqui a gente já tem uma varetinha para auxiliar na imersão, cara. Que legal. Olha aí. Show. Olha só que legal. Olha esses micro bolinhas aqui. Então isso eu vou colocar aqui dentro agora, para ele derretendo. Vamos ver. Vai demorar um pouquinho. Aqui, ó, eu vou colocar nesse gancho. Claro, eu tenho que medir aqui uma altura bacana. Peraí. Aqui.
A gente vai colocando aqui como se fosse uma cortininha. Então aqui tá certinho, a gente deixou ela bem alinhada e já pensando em como que a gente vai imergir isso daqui. Fica mais prático, só esperar ele derreter. Agora, uma outra coisa que a gente tem que pensar, se for possível, é onde que a gente vai deixar isso aqui esperando ele secar. A gente vai imergir na parafina, a gente vai voltar, ele vai pingar, a gente precisa esperar um pouquinho para ele dar uma secada, pra gente imergir novamente e retirar. Eu acho que eu cometi um erro aqui, tá? A água não tá chegando na cera, então tá demorando pra caramba, ela não tá derretendo direito. O que eu vou fazer? Pegar uma panela maior. Qualquer um, né? Seguinte, tentei essas formas aqui de utilizar o próprio saquinho pra fazer a imersão em si, mas olha só, dá uma olhada aqui dentro. Ele tem uma trolha aqui dentro, que ela não derrete muito bem. É interessante, a primeira vez que eu tô fazendo isso dessa forma aqui, e eu achei que demora muito, muito tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pro principal ali que eu tinha falado antes, de fazer o banho-maria com um bowl. Temos um bowl, eu vou despejar aqui. Aí. Ele é um pouquinho menor. Agora, olha só, eu tô com um bowl aqui, ele tá em banho-maria, é um pouquinho menor do que a panela. Ele tá boiando, tá numa posição ok, tá derretido, já tá na temperatura certa, a água tá mais ou menos 80 graus. Então agora a gente vai pegar a corrente, vai imergir ela por 3 minutos. Vamos colocar aqui, forma, ela tem que entrar. Aí, entrou, cobriu tudo. Vamos colocar um pouquinho mais de líquido, dá pra ver que dá pra colocar mais. Ela tem que cobrir tudinho. Vou colocar aqui 3 minutos e esperar. Agora eu retirei, vou deixar ele secar um pouquinho para criar uma primeira camada, depois eu vou imergir de novo. Tem que tomar cuidado que isso daqui não pode ficar muito quente, porque senão você vai ter um líquido muito fino, ele não vai criar a camada correta. Aqui é legal que eu já tô vendo que ele começa a ficar um pouquinho mais opaco, ele já criou uma primeira camada. E vamos lá, mais um pouquinho, eu vou colocar com jeitinho. Fechou, última imersão de 3 minutos. Vamos tirar aqui, agora eu vou ficar segurando ele um pouquinho e eu vou deixar ele estendido para ele secar completamente. Como eu falei, é bem trabalhoso, é bastante tempo, mas é bem trabalhoso dessa forma aqui. Se não tiver o equipamento correto, ele se torna bem trabalhoso, você tem que ficar em cima dele, mas tudo bem, a gente vai fazer esse teste. Tem que compensar bastante, né? Tem que ser realmente duradouro. Então é interessante, não faça direto aqui, como ele tá solto, né, em pequenas partículas, coloca a quantidade necessária num pote aqui como esse que eu fiz, nesse banho-maria. Se for para fazer dessa forma, é interessante você ter uma panelinha específica para isso, eu acho mais bacana. Eu tava pensando aqui e achei bem melhor você ter uma tigela ou um bowl específico para esse tipo de trabalho. Depois que você terminou de fazer a lubrificação na corrente, é só guardar a tigela com a parafina dentro. Ela vai secar, mas numa próxima você só liga de novo e ela vai derreter. E se for necessário, você só repõe mais parafina. Uma coisa que eu reparei aqui, que agora essa cera tá a 50 graus e ela fica um pouco mais firme na corrente. Então eu achei bem interessante isso daí. Eu acho que na próxima vez, se eu for fazer, eu vou deixar em torno de 50 graus. Eu tinha falado de 60, 70. 50 tá bem legal. Não pode ser tão pouco também, senão ela não vai ter essa espessura para conseguir penetrar a parte interna da corrente. Então a gente precisa de que seja um pouco líquido, mas que ela consiga secar um pouquinho rápido, que é o que tá acontecendo, ela tá pegando bem agora. Aí temos as nossas 3 correntes já, todas secas. Eu quero mostrar aqui alguns detalhes para vocês. O que vai acontecer? Ela tá bem rígida. O que você vai ter que fazer agora é dar uma mexida na corrente inteira para ela começar a trabalhar antes de colocar na bicicleta, e vai começar a sair essa cera, vai começar a cair um pouquinho. Pode ser que até depois de colocar na bicicleta saia um pouquinho mais. Foi essa, que tava com uma temperatura um pouquinho mais abaixo, tava 50 graus, e parece que ela deu ela fez uma cobertura um pouquinho melhor. É como se eu tivesse feito umas 3 vezes em cada corrente. Então, talvez a gente mudar de 60 a 70 graus, mudar para 40 a 50 graus, acho que vai ser mais interessante. E agora é só instalar na bicicleta e sair pedalar. E olha só, depois de ter feito esse vídeo eu já fiz vários testes com todas as bicicletas e já tenho meu veredito sobre essa lubrificação. Se você quer saber um pouquinho mais, já me segue, não deixe de ver todos os vídeos que eu tô postando. Já comenta aqui o que você achou. É muito trabalho pra ti? Curte o vídeo, compartilha com a galera, fechou? E bora pedalar!